como prometemos, aqui estamos nós, no segundo episódio da série Audiodrama, a radionovela na Era da Nuvem, O Pequeno Príncipe, com a apresentação da obra do escritor Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, pelos atores Alba e Zeca Carvalho. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está conectado com a gente neste momento. Eu sou Alba Brito, uma mulher branca de cabelos castanhos, cacheados e olhos escuros. Sou contadora de histórias e hoje eu tive a alegria de ser convidada para integrar este podcast sobre a obra O Pequeno Príncipe no projeto Audiodrama Radionovela na Era da Nuvem. E eu não estou sozinha, aqui comigo está o querido ator Zeca. Por favor, Zeca, faça sua autodescrição. Olá, eu sou José Carvalho, mais conhecido como Zeca, e sou um homem branco de cabelos e olhos castanhos escuros. Muito prazer estar aqui. Vamos então embarcar nessa história? Vamos! Um misterioso menino vindo de um planeta distante à procura de um carneiro. Esse personagem te soa familiar? As chances de vocês conhecerem a história do Pequeno Príncipe são muito grandes. O livro, escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, foi publicado em 6 de abril de 1943 e já vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo todo, tornando-se uma das obras mais famosas da história. O clássico moderno conta a história de um príncipezinho que viaja pelo universo em busca de sabedoria. Na Terra, ele encontra um aviador perdido no deserto, a quem conta toda a sua trajetória até então. O livro foi lançado em francês e em inglês, mas apenas nos Estados Unidos. Devido às visões políticas do autor, a sua obra foi disponibilizada em sua terra natal após a libertação da França ao final da guerra. A primeira tradução brasileira de O Pequeno Príncipe foi feita pelo monge beneditino Dom Marcos Barbosa em 1954, publicada pela editora Agir. Bom, durante 60 anos, ela foi a única disponível no mercado. Esta obra é marcada pelo seu alto teor filosófico e poético, mesmo sendo considerada a princípio uma literatura para crianças por causa da sua linguagem. Essa história traz semelhanças com o universo imaginativo e lúdico das crianças, mas ela traz tantas lições valiosas e nos sugere tantas reflexões, que aqui eu vou deixar uma para vocês, ó. Literatura infantil pode ser lida por adultos? Eu também vou responder, gente. Por favor, se deem esse presente. Ser adulto pode ser muito chato. E não matar a criança que fomos um dia, talvez, seja um dos grandes desafios da humanidade. E olha só que ponto interessante esse. Na história de vida do próprio autor, a arte o atravessou de tal maneira que ele se imortalizou através dela. Da arte! A obra e a vida de Antoine foram aventuras improváveis. O escritor e aviador Saint-Exupéry foi um dos franceses mais conhecidos nos Estados Unidos. Ele se mudou para Nova York com a missão pessoal de convencer os americanos a entrar na guerra contra o nazismo. O Saint-Exupéry estava em Nova York, numa espécie de auxílio voluntário. Ele se retira da França porque ele estava decepcionado com seu país, que estava derrotado na Segunda Guerra Mundial. É importante a gente pontuar as circunstâncias em que essa obra, O Pequeno Príncipe, nasce. Vai para Nova York depois de cumprir missões extremamente arriscadas, como piloto de guerra, as quais ele mesmo considerava fúteis. Aí, nesse contexto, ele acaba escrevendo um livro, O Piloto de Guerra, em 1942, onde ele relata a barbárie e o caos que estava a França, o seu país. Exatamente. Ele expõe nesta obra toda a sua sensação de derrota pessoal e, obviamente, coletiva, por se tratar da derrota do seu país. Ele expõe e coloca, digamos assim, o dedo na ferida, cutuca a ferida acerca das atitudes que os franceses e, sobretudo, as atitudes que o exército francês escolheu tomar. Estamos aqui falando brevemente dessa outra obra, pois ela antecede a obra em questão, aquela mais famosa, O Pequeno Príncipe. Há muito da genética do piloto de guerra na obra do Pequeno Príncipe, que vai ser escrito 1 ano depois.
né? Um piloto de guerra que está mais velho, que ainda deseja lutar pela sua pátria. É um piloto de guerra que vivenciou a Primeira Guerra Mundial e que está nesse momento vivenciando a Segunda Guerra. É um aviador que sofreu muitos acidentes, que escreve O Pequeno Príncipe. E não à toa, a obra se inicia com o quê? Um aviador perdido num deserto. Além de escrever, ele é quem ilustra a obra também? Dizem por aí que ele não podia ver um pedacinho de papel, seja bloco de notas ou guardanapo, que ele desenhava. E o menino de cabelos cacheados e loiros era uma figura recorrente nos seus desenhos. Muito antes da obra do Pequeno Príncipe, tem registros que ali, junto com seus amigos, os soldados, quando os soldados viam ele desenhando, geralmente esse menininho, que era muito recorrente, o povo perguntava para ele, nossa, mas o que é isso aí? Por que você está desenhando esse menininho, não sei o quê? E o Saint-Exupéry dizia que era o menino que existia dentro do coração dele. Eu acho isso tão lindo, gente. Eu trouxe para cá porque eu achei importante pontuar isso. Tão lindo. Ele era um sujeito capaz de dar vazão para a criança que morava dentro dele. Vocês sabiam que foi um editor, inclusive da editora americana, que já publicava seus livros? E que observou que esses desenhos recorrentes do menino loiro sugeriu ao Saint-Exupéry que criasse um livro para a infância com seus desenhos? E sugere que ele escreva um livro com histórias de Natal. Um conto infantil escrito durante a Segunda Guerra Mundial, com histórias de Natal. Um baita de um presente de Natal que quem ganhou foi a gente. Todos nós, crianças, adultos, com essa obra maravilhosa que é O Pequeno Príncipe. Um presentaço! Muito mais de 200 milhões de cópias pelo mundo todo. Uma obra que foi traduzida para mais de 257 idiomas. Olha só, eu fico pensando, por que essa obra fez e faz tanto sucesso? Um verdadeiro fenômeno editorial. Ele é o terceiro, olha só, o terceiro livro mais traduzido do mundo, ficando atrás apenas da Bíblia e do Alcorão. Por que será, hein? Olha, eu não sei por que uma obra faz sucesso. Não faço ideia. Por que uma obra se torna imortal? Mas se tem uma coisa que eu sei, que essas obras imortais, elas atravessam o tempo. Mas antes de atravessar um tempo, elas precisam ser capazes de atravessar o coração das pessoas. O Pequeno Príncipe atravessa os corações das pessoas. Atravessou o meu quando eu li, quando eu era pequena. Depois me atravessou quando eu vi o filme junto com meu filho. E atravessou de forma tão potente quanto um avião que atravessa os céus. Em cada faixa etária, cada grupo cultural, cada país, né, vai decodificar esses códigos e entender as artes de maneiras muito distintas, né? O que me pega não necessariamente vai ser o mesmo que te pega, Zeca. Ou ainda você que está aqui ouvindo a gente bater essa prosa. Cada leitor vai embarcar numa viagem, ainda que a história seja a mesma. E o que me comove, por exemplo, é esse luto constante que tem na história. E esse desejo de fazer valer a pena cada segundinho da vida. A gente veio para esse mundo e a gente tem que aprender a se separar das coisas que a gente ama. Por exemplo, o Saint-Exupéry amava retratar com muita alegria a sua infância. Depois tem os amigos que a gente vai encontrando no caminho e que, com o passar do tempo, a gente pode se desvencilhar dessas pessoas. O piloto que se sentia sozinho, o homem que se sentia só, porque muitos dos seus amigos, que também eram soldados, infelizmente faleceram. Não tinha como essa energia do luto não estar presente nessa obra, né? Ainda mais que ela foi escrita nesse contexto. Essa obra, ela me pega muito na brincadeira de ver além. Como, por exemplo, sabe aquela figura marcante quando a gente abre o livro? A jiboia digerindo um elefante, onde muitos veem um chapéu apenas. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. É isso! A obra é um rompante de inspiração rara. Às vezes até lembra um livro de autoajuda, mesmo sem ser. O Pequeno Príncipe, ele descreve com perfeição e de forma sutil os diferentes comportamentos das pessoas e suas reações diante de situações que são dadas no decorrer da história. Os adultos, entre aspas, no livro têm uma maneira diferente de ver e interpretar a realidade e são descritos através de alguns personagens representativos. É um livro que pode ser lido em qualquer tempo, olha só. Seja na época em que foi escrito ou até mesmo nos dias de hoje.
sem que perca sua essência ou que deixe de ser atual. Ah, eu digo mais. Nessa viagem que o Pequeno Príncipe fez, descobriu seres bastante peculiares que, na verdade, são alusões às atitudes e comportamentos humanos. E dessa forma, a prepotência, a ganância, a vergonha, a vaidade, o trabalho demasiado e o não comprometimento com a realidade são características que o Pequeno Príncipe percebe nos habitantes dos planetas que visitou. Ah, eu gosto muito, muito mesmo da obra. Eu também sou fã, gente. É um prazer poder estar se debruçando sobre ela e trocando essa ideia agora com você aqui, viu, Zeca? E com vocês todos aí que estão ouvindo também, né? Eu queria fazer um pedido para vocês aí que estão conectados com a gente. Escrevam para a gente nos comentários qual foi ou qual é a parte dessa história que mais toca vocês. E bora andar! Bora de resumo, Zeca? Bora! O autor do livro é o personagem principal da história, que assume também o papel de narrador, contando sobre o fatídico dia em que o seu avião teria caído no meio do deserto do Saara. E lá, o personagem principal adormece e, ao acordar, ele se depara com o Pequeno Príncipe, que pede para que ele desenhe um carneiro numa folha de papel. O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos, pois nunca ninguém conseguia interpretar as suas artes da forma correta. E ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista. O jovem estaria à procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra. Um asteroide conhecido por B612, que teria apenas uma rosa nesse planeta, uma rosa vermelha e 3 vulcões, sendo um deles inativo. Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o protagonista, o aviador, vai percebendo como as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida conforme vão crescendo. O Pequeno Príncipe representa a infância inconsciente dentro de cada adulto, simbolizando sentimentos de amor, esperança e inocência. O piloto aviador simboliza a atitude de perseguir e lutar pelos seus sonhos. A sua busca pelo poço no deserto revela a importância de aprender as lições através da exploração pessoal. A rosa simboliza o amor que deve ser cultivado e cuidado. Apresenta características humanas, tanto boas quanto más. Já a raposa representa a sabedoria, pois ensina valiosas lições ao rapazinho. O carneiro e a caixa simbolizam o poder da imaginação, capaz de ajudar a contornar problemas que aparecem no dia a dia. E, por fim, a serpente representa o fenômeno da morte, e apesar de falar por enigmas, não requer tanta interpretação como outros personagens, porque fala com franqueza. O rei, ele é mandão, mas esse rei do Pequeno Príncipe, ele tem um bom coração, olha só. E ensina a lição que é preciso exigir de cada um que cada um pode dar. Vou falar do bêbado. Ele representa a ignorância e as pessoas que tentam fugir da realidade ou resolver um determinado problema através de um vício. O homem agora, o homem de negócios, ele tem a função de caricatura dos adultos, que muitas vezes estão tão envolvidos nos seus negócios que não conseguem aproveitar a vida. É o único personagem criticado abertamente pelo Pequeno Príncipe. Bom, agora eu vou falar desse aqui, o acendedor de lampiões, que simboliza as pessoas que cumprem determinadas tarefas sem pensamento crítico. Muitas vezes fazendo coisas sem sentido ou sem entender o porquê. O geógrafo, ele revela que não estuda as flores porque elas não duram para sempre, né, na verdade. Ele acaba fazendo com que o Pequeno Príncipe fica preocupado e se arrependa de ter deixado a flor. O astrônomo turco, que representa o problema da xenofobia e racismo na sociedade, onde pessoas são julgadas de acordo com a sua roupa, raça ou local de nascimento. E, por fim, o vaidoso, que nos ensina que nós não podemos depender dos elogios dos outros para encontrarmos o nosso valor. Eu vou dizer que eu tenho vontade real de tatuar algumas frases do Pequeno Príncipe, mesmo. Alba, tatuar? Você teria coragem de tatuar mesmo?
Se tem uma coisa que essa obra nos inspira, é também sobre ter coragem, né? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui essas frases maravilhosas desse livro. Preparados e preparadas? Eu tô preparado, Alba, eu quero saber, diga aí pra gente. Coisa boa! Frase número 1. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. 2. Num mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. 3. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. 4. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. 5. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. 6. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. 7. É loucura jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. 8. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. 9. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. 10. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. 11. Quando um mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. 12. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. 13. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela uma amiga. Ela é agora única no mundo. 14. Se tu vens às 4 da tarde, desde as 3 começarei a ser feliz. 15. A razão do amor é o amor. E última, 16. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. E aí, Alba, qual dessas frases te tatuou? Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Conta pra gente, Zeca, qual ou quais frases mais te tocam? E eu gosto muito desta. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver bem com o coração. Escrevam pra gente, dizendo qual é a favorita de vocês também. Eu quero saber. Eu também quero saber. E ficamos por aqui. Minha gente, desejamos imensamente saúde e coragem a todas, todos e todes vocês. Que sejamos capazes de cultivar o amor, de viver com desejo de viver e que a gente faça da nossa vida algo bonito. Obrigado por estarem aqui conosco na Rádio Sou Vida 87,5 FM. Projeto Audiodrama Radionovela na Era da Nuvem, O Pequeno Príncipe Podcast. Eu sou o Zeca e estou neste podcast com a grande artista Alba Brito. E juntos trouxemos um pouco desta impactante obra e também de seu grande autor. Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.